A pílula do câncer, ela já esteve mais presente nas discussões de redes sociais, no noticiário e nos debates em Brasília, nos gabinetes e no Congresso Nacional. O grupo de investigação da RBS foi atrás, durante um ano, desse mercado, para entender como está hoje a venda de um falso medicamento ou complemento comercializado no Brasil, que é vendido com a esperança ou com a ilusão de cura do câncer. Estão aqui no estúdio conosco o Lucas Abate e Yasmin Luz, que vão contar o que descobriram e o que tem dentro da cápsula da pílula do câncer. Bom dia. Bom dia, Stout, Rosane, bom dia a todos. Mais de um ano que a gente acompanhou esse mercado, que agora ele ocorre de forma mais escondida, em grupos fechados, grupos privados, mas que da mesma forma vende a pacientes com câncer uma falsa esperança de uma cura milagrosa, com o uso de uma cápsula que é vendida hoje como suplemento alimentar na tentativa de driblar as recomendações da Anvisa, mas que não tem comprovação científica e que, claro, faz com que pessoas iludidas com a falsa promessa, inclusive, abandonem os tratamentos tradicionais. E esses grupos muito online, né? A gente ficou mais de um ano em grupos de WhatsApp, Facebook, infiltrados para saber como essas pessoas que vendem agiam. Para a gente contar um pouquinho, em 10 de abril do ano passado, a gente comprou 60 cápsulas da fosfoetanolamina Fosfopower. Existem várias marcas que vendem como suplemento alimentar. E a gente focou nessa, na Fosfopower. A gente adquiriu essas cápsulas em abril do ano passado, com um custo que não é muito barato, R$230, mais o frete, que é de R$57. Essa entrega, ela chegou a Porto Alegre no dia 21 de junho, ou seja, abril, maio, junho, quase, 3 meses. Pegou a enchente ali no meio também, pegou a enchente, afetando as entregas. Afetou bastante. E a gente até pensou que seria um golpe de não entregar o produto também. Não só entregar um produto falso, mas como se ele não viesse também pra gente. E o produto chegou, Stout, Rosane, e nós levamos ele para análise da professora Ruth Heinrichs, que é docente do programa de pós-graduação em segurança cidadã da URGS, e ela fez a seguinte comparação. Ela obteve a forma original da fosfoetanolamina e fez uma comparação com o que tinha dentro da cápsula. E o que a gente descobriu é que o golpe, na verdade, ele vinha de outra forma. A cápsula até chegava, mas o que tinha dentro é o que a professora vai contar agora. É uma mistura muito grande, como eles dizem, inclusive na etiqueta. Então, deixa eu olhar aqui. Eu achei, então, principalmente calcita, que é carbonato de cálcio, e óxido de zinco, que são as duas fases principais. Elas têm muitos picos, não é assim? Então, quando vem misturados, duas impressões digitais, vêm os picos sobrepostos. Então, além disso, tem o que é bem comum em medicamentos para manter eles secos, vermiculita, que também tem muitos picos. Ou seja, mesmo que a fosfo funcionasse, fosse um tratamento adequado, comprovado, ou que tivesse algum indício de que poderia ajudar os pacientes com câncer, essa cápsula adquirida, ela não tinha, ou se tinha, conforme explicou a professora, uma quantidade muito pequena, ínfima, menos de 1%, o que acaba não sendo detectado nesses testes. Bom, como a gente falou, a compra a gente fez a partir de grupos do Facebook, do WhatsApp, mais de 27 mil membros. E o que a gente pode perceber é que tinha mensagens frequentes e comentários de pessoas em tratamento de câncer, desesperadas, querendo esse produto. E por meio dessa página, a gente conversou com duas administradoras do grupo, a Márcia Silva e a Gisele dos Santos. Quando a gente comprou essa cápsula, o grupo de investigação da RBS, a gente fez um pagamento via Pix, conferiu que esse Pix dava no CNPJ da NutriHealth Suplementos Alimentares, que tinha um endereço, um coworking
em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí começou essa etapa de ir atrás dessas pessoas que vendem a cápsula. Até porque a gente consultou no sistema da Receita Federal, essa empresa, NutriHealth Suplementos Alimentares, não tinha o quadro de sócios e administradores. Então, para a gente tentar localizar algum representante da empresa, a gente ligou para o shopping, depois tivemos o contato do coworking, e aí o coworking nos colocou em contato com a Márcia e com a Gisele. As duas se dizem ativistas da causa, dizem que não ganham dinheiro com isso, que são ativistas e que trabalham apenas auxiliando pacientes a realizar a importação. No entanto, depois a Márcia acabou assumindo que ela é dona da marca Phosphopower, diz que fabrica nos Estados Unidos e importa para o Brasil. Não, só um adendo que eu ia dizer antes da gente ouvir a Márcia, é que quando a gente ligou para o shopping não sabia da existência da NutriHealth. Então, a partir do coworking que a gente conseguiu ter a confirmação que elas funcionavam lá. Mas agora a gente vai escutar a Márcia, que num primeiro momento... É a dona da marca. Isso, que num primeiro momento negou vender o produto, afirmou que ela é ativista há mais de 10 anos e ela disse em determinado momento que ela apenas ensina as pessoas a fazerem a importação desse suplemento alimentar. Olha, querido, é um suplemento para a imunidade. O efeito é uma imunidade uma resposta imunológica mais rápida. De quais efeitos você está falando? Não, que a gente viu ali pelos grupos, até o compartilhamento, até por parte de vocês, de informações de pacientes que tiveram a remissão do câncer. Bom, mas aí você tem que ver que eles fazem quimioterapia, eles fazem radioterapia, eles fazem imunoterapia. Não se pode dizer que foi a fosfetanolamina propriamente, entendeu? Sim. O que o paciente fala fica por conta dele. O paciente, ele toma remédio para verme e diz que cura o câncer. O paciente toma garrafada e diz que cura o câncer. Então, eu não posso ser responsabilizada por isso, entendeu? Certo. O que a proposta da fosfetanolamina, isso está no rótulo, isso passou no FDA americano, né? Na Anvisa americana, que melhora a imunidade, tá? Tá até escrito no rótulo. Isso daí eles deixam colocar, porque o FDA, ele tem as mesmas regras da Anvisa, da Dinavisa, não pode fazer alegação terapêutica. Então eu não posso botar no rótulo, olha, cura câncer, cura doença autoimune, cura isso, cura aquilo, não. A única coisa que me deixaram colocar lá é que melhora a resposta imunológica, tá? Se isso fizer a pessoa entrar em remissão, se isso fizer a pessoa melhorar de uma doença qualquer, ótimo, eu fico muito contente, entendeu? A Phosphopower é uma marca sua, então? É uma marca minha. Stout, realmente não se pode fazer alegação terapêutica para suplemento alimentar, não se pode vender a fósforo e para suplemento, como eles vendem, não se pode fazer nenhuma alegação terapêutica. E de fato, a Márcia e a Gisele, elas não fazem diretamente elas dizendo que cura câncer. No entanto, o que elas fazem? Elas dizem, o fulano de tal tomou a fósforo e o relato dele é o seguinte, aí compartilha o relato. E são relatos assim que inclusive estarão em seguida em GZH de gente que sabemos que provavelmente não existem, dizendo que os nódulos sumiram em um mês, que há poucos dias já estavam se alimentando e já não sentiam mais dor e que inclusive, isso foi dito pela Gisele, depois a gente também ao longo da programação a gente vai repercutir isso, dizendo que inclusive tem médicos que vendo o resultado já orientavam as pessoas a largarem a quimioterapia, que elas não orientavam, apenas médicos vendo os resultados da fósforo, mas que esses médicos nunca falavam porque tinham medo de sofrer algum tipo de sanção ou penalização por isso. O produto no Brasil ele não é autorizado nem como medicamento, nem como suplemento alimentar. A Anvisa não permite o uso a venda do produto no Brasil, a importação para uso particular, por exemplo, eu compro de uma empresa de algum lugar dos Estados Unidos, por exemplo, para mim, isso não tem problemas. O que não pode ser feito é a comercialização no Brasil
nem como medicamento. Não poderia ter um intermediário no Brasil vendendo. Se tu vai comprar direto no mercado para o consumo, não seria esse o ponto ilegal. E essa artimanha que a Márcia diz que usa, que ela é uma mera auxílio na importação. Quando tu compra através dela, só como tu, por exemplo, talvez não teria os caminhos, Stout, de comprar nos Estados Unidos, ela te auxilia. E que ela não é um revendedor, no caso. Que ela não é um revendedor. A gente até entrou em contato com a Anvisa, pedimos dados sobre as apreensões do produto com fosfoetalonamina aqui no Brasil, via lei de acesso à informação, mas esse pedido foi negado, justificativa dada pela agência é de que não havia compilação desses dados. E a agência reafirmou a ilegalidade desse tipo de comercialização. E aqui vai o abre aspas para a nota. Nenhuma empresa possui autorização para venda, fornecimento de fosfoetanolamina em território nacional, seja para venda ou fornecimento da fosfo, como medicamento ou suplemento alimentar. Caso seja identificada a comercialização de produtos irregulares por meio da internet com preços em reais, o responsável será investigado e medidas administrativas podem ser adotadas, mas o que a gente vê principalmente em grupos de Facebook, se tu procurar fosfoetalonamina, aparecem diversos grupos, então, nesse comércio irregular. E só um adendo, Stout, a gente botou o termo no Diário Oficial da União e já há muitos anos a gente vê publicações da própria Anvisa alertando sobre isso e notificando empresas que realizavam essa importação de forma irregular e até mesmo ordenando a retirada de páginas da internet. Lucas Abate e Yasmin Lúcio, nossos repórteres, ficam aqui no estúdio. Nós conversamos agora com um oncologista. Stephanie Stefani, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rosane. Bom dia. Yasmin, Lucas. Bom Prazer dia. falar com todos e com toda a audiência de vocês aí. Doutor, esse tema, pílula do câncer, ainda é presente, muito presente em consultório, nas conversas, dúvidas de pacientes? Pois sabe que esse tema lá em 2016 gerou todo um debate, uma angústia de tentar atalhar a ciência com uma substância que, entre milhares de substâncias, na placa de laboratório, eventualmente em ratos, tinha uma atividade de diminuir quantidade de células tumorais. Evidente que daí, para se transformar numa droga clinicamente ativa, é um ritual e é muito mais complexo e, infelizmente, a grande maioria das substâncias não vinga, viu? Ela acaba não se mostrando efetiva. Na época se tentou atalhos, assim, porque se construía, as pessoas diziam que comprava e virou um comércio, virou uma espécie de angústia por buscar opções que não obedeciam esse ritual. E o objetivo de obedecer esse ritual não era para atrasar acesso, era porque realmente a gente não pode se deixar enganar por uma esperança falsa, investir recurso, e não era barato, na verdade, para uma substância que, na teoria, as pessoas achavam que mal não faria, mas faz, porque, afinal de contas, tem substâncias lá dentro que a gente não sabe se funcionam ou se não podem ter interação medicamentosa, qual é a interação com função hepática, função renal e com as outras drogas. Portanto, tinha uma grande incerteza ao redor disso tudo. E aí, o trabalho que Yasmin e o Lucas foi muito bem feito, mas eu faria só um pequeno reparo. Eu acho que a droga não não se sabe se funciona, a gente sabe que não funciona, porque naquela época se endereçou isso, se gerou uma angústia tanto, que se endereçou um recurso enorme, e nós estamos falando de 2016, 2017, para fazer os testes comparando com placebo e comparando com substâncias inócuas. E o resultado foi idêntico. Portanto, não fez diferença nenhuma. Inclusive, em alguns pacientes havia piora do crescimento tumoral. Enfim, as pessoas, sim, é natural que busquem opções, e às vezes essa busca de opção mágica, ela é legítima, mas infelizmente a ciência está aí para dar proteção aos pacientes, não para gerar atrasos de incorporação. Doutor Stephen, o que me preocupa, ouvindo a reportagem, né, é que tem pessoas que acreditam nessa história de que essa pílula é milagrosa e elas acabam largando o tratamento convencional. E a moça que vende, ela dá essa explicação. Ah, sim, muita gente se curou, mas estava fazendo quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. Bom, aí se curou porque estava fazendo o tratamento convencional, né? Como é que o senhor e outros médicos lidam em consultório quando aparecem as pessoas acreditando nessas fórmulas mágicas? Ótimo. Assim, olha, a primeira coisa que tem que ser colocado muito transparente para o paciente é
a vantagem e a desvantagem, as certezas e incertezas de cada alternativa terapêutica. Quando o paciente me pergunta sobre essas práticas alternativas, eu digo, olha, eu não tenho que ser apaixonado ou ser... não é uma questão ideológica, não é uma questão de paixão, é uma questão técnica. A gente apresenta o que se sabe, o que ele agrega de informação e o que ele agrega de problema. Daqui a pouco o paciente ficou curado apesar do remédio, não por conta do remédio, ou apesar da substância. Não vamos nem chamar de remédio, porque não tem nem bula. E a partir do momento que a gente ilustra o paciente, eu gosto de dizer que a gente horizontaliza a relação, o paciente ele tem que ser ilustrado com as informações, não verticalizado, não é de cima para baixo que o médico vai lá e impõe um pensamento, ele consegue ilustrar o paciente sobre vantagem e desvantagem. A imensa maioria entende que investir nesse caminho é deixar-se aproveitar por mercadores de esperança, por pessoas que estão tentando vender soluções mágicas que infelizmente não existem. Se existissem, obviamente, pílulas que pudessem magicamente curar todo tipo de câncer, melhorar a imunidade, reduzir todos os efeitos colaterais e ser barata, olha, obviamente todo médico do planeta ia gostar de usar. Então, claro que o paciente com um nível de confiança razoável, ele vai entender quando a gente apresenta o que realmente existe de informação. Uhum. Essas cápsulas, como os repórteres disseram, foram importadas dos Estados Unidos. De que forma se trata isso no mercado americano? O mercado americano, ele, na verdade, para suplementos alimentares, tem uma brecha na regulação. Ele não precisa do que nós chamamos dos estudos de fase 3. Como é que funciona? Só para ter um entendimento da construção científica. O estudo de fase 1 é aquele que simplesmente vai dizer isso tem atividade ou não. E no ser humano, ele não vai ser tóxico ou não. O de fase 2, ele dá para os pacientes, para um determinado grupo de doenças, e diz, olha, o que aconteceu com esses pacientes e eles toleraram. O fase 3 faz a comparação. Ele pega o grupo de substância, compara eventualmente com placebo ou não. Idealmente, nem o médico nem o paciente vão saber o que estão usando. E depois que se abre esse cegamento do estudo, se diz, olha, quantos que melhoraram, quantos pioraram, quantos que foi igual. Pois então, essa etapa que vai dizer se a substância que está sendo apresentada é melhor, pior ou igual ao placebo. Ou melhor, ou igual ou pior a outra substância que já está sendo usada naquela indicação. Enfim, essa etapa ela para os suplementos alimentares, ela não tem a obrigação, de forma que as pessoas acabam tomando. Agora, deixa eu também acrescentar um dado. Pacientes que não precisam de suplementação de cálcio, de zinco, ou seja qual a substância que tem nessa cápsula, que aliás nem era fosfetanolamina, ela não é inócua também. Eu posso pegar um paciente com, por exemplo, uma lesão no osso, toma uma cápsula dessa e piora a hipercalcemia, que pode ser muito grave. Então isso gera uma confusão terapêutica, gera um risco para o paciente totalmente desnecessário. Eu queria que o senhor aprofundasse mais esse ponto, doutor Stephen, do risco desnecessário, do risco que vai além, desses efeitos colaterais. Porque me lembro que nós tivemos ali na época da pandemia uma onda de que as pessoas tomavam vitamina D enlouquecidamente, porque alguém dizia tem que tomar mais vitamina D, e tomavam às vezes excesso de vitamina D, que tem uma série de problemas de efeitos colaterais. O cálcio, o senhor já falou. O zinco, que é o outro... Que foi encontrado. O outro produto encontrado nessa cápsula também tem efeitos colaterais. Isso aí. Na verdade, eu vou contar uma história que ajuda a ilustrar muito bem, tá? E aí, às vezes, o ouvinte se identifica melhor. Nós recebemos um paciente na emergência do hospital, onde ele tinha um nível de cálcio alto. E o nível de hipercalcemia pode ser muito grave, pode induzir uma arritmia, que é uma arritmia resistente, viu? Uma arritmia muito difícil de controlar. O paciente teve que ir para UTI, o rim parou de funcionar. E lá pelas tantas identificaram que o paciente tinha uma história de câncer de mama, me chamaram para avaliar. Fizeram toda a investigação, vamos dar uma olhada nos ossos, aí isso desencadeou ter que fazer uma cintilografia dos ossos, um PET-CT, uma série de exames que também não são inócuos. Lá pelas tantas um familiar trouxe uma receita, e a receita era uma dose, que eu costumo dizer assim, quase uma dose veterinária de vitamina D, uma dose totalmente inaceitável, que é o que estava induzindo uma hipercalcemia iatrogênica. Toda aquela internação na UTI, todo o envolvimento dos exames que o paciente teve que fazer, o estresse que gerou para a família, e só foi revelado porque algum familiar meio constrangido trouxe a tal da receita que a paciente vinha usando. Enfim, esse é um caso, mas isso acontece toda hora e com todos os médicos. Pacientes que às vezes a gente nem tem a informação completa, não tem ideia de que possa estar usando outras substâncias que vão
interagir com drogas que são efetivas, que podem contribuir para curar a doença. E isso, evidentemente, polui toda a maneira de tratar o paciente e pode botar em riscos enormes e desencadear toda uma cascata de investigação, de exame e, eventualmente, de tratamentos que não precisavam entrar na complexa equação que é tratar o câncer. O senhor já disse aqui, né, que se sabe que a pílula do câncer não funciona. Então isso aí é pacífico, já não se tem dúvida sobre isso. Eu gostaria que aproveitasse, a gente está começando um ano de 2025, então que o senhor, falando de esperança, e as pessoas querem, né, esperança, quais são as grandes evoluções que nós temos hoje no tratamento do câncer? Evoluções comprovadas e que trazem esperança para vocês, profissionais médicos, e para pacientes. Que bom, nós sim temos uma série de mudanças na história do câncer e na manejo do tratamento. Se a gente pegar há uma década atrás, comparar com hoje, é outra doença, é outro tratamento. As portas que provavelmente vão se abrir mais para esse ano, certamente são as combinações de tratamentos tradicionais com as imunoterapias. A imunoterapia que consegue endereçar especificamente para o paciente o tipo de... identifica um alvo e identifica o tratamento desenhado para aquele paciente, é muito provável que vá ficar mais presente na literatura médica, naquela boa literatura médica, debatido em grandes congressos e publicado em revistas confiáveis. Também nós vamos ver um controle melhor de toxicidade, drogas novas que elas conseguem dar pequenos passos em controlar efeito colateral de tratamento. A gente, portanto, tem conseguido drogas mais assertivas e menos tóxicas. E muito provavelmente nós vamos ver agora nos próximos meses, e provavelmente sim nos próximos 2 anos, várias vacinas. E quando eu falo a vacina, ela é um pouco diferente daquela vacina preventiva, que já existem algumas. Mas aquela vacina onde eu pego o tumor, eu identifico qual é que é a arquitetura proteica daquela doença e eu desenvolvo um medicamento para destruir aquela arquitetura proteica. E tem pelo menos uma dezena de estudos em fase avançada e bem conduzidos. Provavelmente agora nesse próximo ano e talvez no próximo ano vão ter resultados clínicos, e aí sim, quando eu tenho um resultado clínico para apresentar, e agora temos que ter um pouco de paciência, porque daí para ele estar comercialmente disponível também tem um certo ritual que faz parte do jogo. Nesse caso seria para diferentes tipos de tumor, doutor? Ah, sim. Olha, toda vez que alguém traz um tratamento que cura todos os tipos de câncer e que cura sem efeito colateral, isso é muito mágico, viu? A gente tem que ser muito realista. Para cada tipo de tumor, nós vamos ter tratamentos diferentes. Mas existe um conceito que é muito novo e funciona muito bem, que a gente chama de terapias agnósticas. Terapias agnósticas são o seguinte: eu identifico uma espécie de mutação que acontece em mais de um tipo de tumor. Ela acontece em câncer de pulmão, mas também acontece em mama, mas também pode acontecer em pâncreas, por exemplo. E eu tenho uma droga que ela é dirigida a essa mutação específica. Então ela vai funcionar independente de qual é a origem tumoral. Mas se tiver aquela mutação, ela tem uma resposta clinicamente relevante e um impacto prognóstico significativo. Dr. Stephen Stefani, oncologista, uma das nossas referências, que nós temos grandes oncologistas, felizmente, no Rio Grande do Sul. Dr. Stephen é um deles. Muito obrigado e um ótimo ano. Para todos nós, para lembrar, protetor solar, viu? Janeiro e fevereiro convida muito ao sol, mas o protetor solar previne câncer. Isso sim é uma coisa que tem que investir. Olha aí. Ótima dica. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Stephen Stefani, falando aí sobre esse mercado que ainda existe da pílula do câncer, né? E repito, né, como ele disse, se sabe já que não funciona. Né? Se sabe que não funciona. Abate e Yasmin, só repitam aí para quem está chegando agora. Vocês compraram nesse mercado que existe aqui no Brasil, em Facebook, WhatsApp, as cápsulas, mandaram para análise, e o que encontraram dentro da cápsula, o que menos tem, é um volume baixíssimo, não é detectado, da substância que é vendida como a esperança. Se tivesse como emitir um laudo, Stout, o laudo daria não detectado. Não detectado. No caso da fósforo. Ou seja, menos de 1%. Talvez não tenha, ou se tiver, é menos de 1%. Só até para completar, a gente perguntou para a Márcia e para a Gisele sobre isso, e elas falaram que a tecnologia é de uma cápsula micronizada, ou seja, são microgramas de substância, que segundo elas daria uma melhor absorção pelo corpo. Todo mundo que toma um Dorflex ou qualquer outro medicamento, uma dipirona, sabe que são em miligramas, ou seja, uma quantidade que é maior. Então, no caso, elas alegam isso, que
pela tecnologia de microgramas que a substância não é detectada na cápsula. O que foi detectado é cálcio e zinco nessa. Cálcio e zinco é o que tinha dentro das cápsulas. Isso. Valeu, obrigado. Todo o material da reportagem do GDI, o Grupo de Investigação da RBS em GZH, e na sequência mais também na programação da Gaúcha.